Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. 10 de abril, quinta-feira, vamos às notícias do Fogão, mas claro, antes a gente vai dar uma passeada pelos resultados da Libertadores, né? Aconteceu aquela coisinha chata no Maracanã ontem. Pessoal, brincadeiras à parte, gozações, zoações, né? Faz parte do futebol, sempre falo aqui. O Flamengo, né, perdeu ontem 2-1 no Maracanã, perdeu o primeiro tempo por 2-0, conseguiu diminuir ali no segundo tempo para o pequeno, simpático, né, clube ali, como é que é mesmo o nome? Central Córdoba, né, uma equipe que até coincidentemente treinou no Lonier, se preparando para esse jogo do Maracanã. Acho que os fluidos do Lonier trouxeram sorte aí para o Alvinegro Central Córdoba. Galera, o que eu quero dizer é o seguinte: Libertadores é isso, né? O Botafogo estreou tropeçando e contra o Carabobo não fez um bom jogo, mas conseguiu no final os 3 pontos, conseguiu marcar 2 gols. Então essa primeira fase principalmente tem muito a ver com isso, com eficiência, né? E o que a gente fica aí até curioso para saber como que a imprensa vai reagir no dia de hoje, porque adoram, né, criar aquela mística do Flamengo, do Felipe Luiz. Felipe Luiz até depois da partida reconheceu os seus erros de escalação, de substituição, e outro dia mesmo estavam colocando aí o Felipe Luiz como a maior sumidade dos últimos tempos, como, né, o futuro técnico da seleção, que eu até acredito que possa acontecer, mas não agora, né? O simpaticíssimo, como diria Roberto Porto, né, da Gávea, tem essa coisa, né, essa mania de grandeza, e foi bom que o Central Córdoba, né, trouxe eles um pouquinho para a realidade, pezinho no chão, né, sempre bom, e foi até engraçado ver depois os jogadores argentinos, hermanos, né, passando ali pelo setor de imprensa ao som de parada no bailão, sei lá, não entendo, galera, funk, né, galera dançando ali, curtindo Parada no Bailão, sucesso aí de 2019, que, enfim, é um funk aí. 3 pontos para o Central Córdoba, e o Flamengo vai ter um jogo difícil agora contra a LDU em Quito, né? Mas isso aí é problema deles, galera. Só importante falar disso aqui, porque para a gente entender, né, o que é a Libertadores. Palmeiras ontem venceu com dificuldades, né? Não jogou bem o Palmeiras, venceu o Cerro Porteño do nosso eterno Gatito Fernandes, né? 1-0, com briga de jogador, né? O Richard Rios fez o gol, aí mandou a torcida ficar em silêncio. A torcida palmeirense vaiou ele, briga entre jogadores, Vitor Roque e o Flaco também batendo boca. Então um clima até ruim lá no Palmeiras, mas o Palmeiras somou a sua segunda vitória. Quem também venceu foi o Bahia, venceu fora de casa o Nacional do Uruguai, um grande resultado para o Bahia, né? Ainda mais fora de casa. É isso, galera. Libertadores, acontece de tudo, inclusive, né, uma equipe aí que todo mundo gosta de dizer, né, que o Flamengo é imbatível, né, graças ao título do Carioca, mas choque de realidade, né, choque de realidade. Pessoal, falando ainda, né, do nosso rival, as Gloriosas iniciaram um dia ontem vencendo o Flamengo no Newton Santos, 2-1 também, 2-1, mais um 2-1. Então parabéns aí para o time feminino do Botafogo, que assumiu a liderança aí do campeonato depois dessa vitória no Clássico, tá? Agora vamos falar de uma derrota nossa, né, no Sub-20. Eu até nem ia falar, porque às vezes, né, até chateia, mas é importante a gente falar. O Botafogo foi goleado pelo Palmeiras lá na Arena Barueri, no Sub-20, e com isso o Botafogo até entrou na zona perigosa, né, a zona da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo. E o que isso traz de ensinamento? Que, ao meu ver, ainda, e o Textor tem total noção disso, a SAF do Botafogo tem noção, o que ainda falta o Botafogo evoluir justamente, né, a base alvinegra. Tem acontecido aí reforços pontuais, contratações, o próprio Sub-20, né, trouxe alguns jogadores, né, mas a gente tem o Bernardo Valim jogando nesse time,
o próprio Yarley, né? A gente tem jogadores interessantes, entendemos que é o início de trabalho do técnico Belão, né? Mas ainda tem muita coisa para o Botafogo evoluir em termos de base, até mesmo para, né? Para que serve a base? Municiar, né? o time principal profissional com revelações. E hoje a gente tem muita dificuldade de ver a base do Botafogo revelando jogadores, até porque o Botafogo aumentou o sarrafo, né? O Botafogo hoje, né? Felizmente, tem um poderio econômico excelente, faz contratações grandiosas, milionárias, top contratações do Brasil, né? E para um jogador da base servir o elenco principal, não digo nem como titular, mas integrar o elenco principal, precisa realmente ser um jogador especial, mas é a forma do Botafogo economizar. Enquanto a Eagle está injetando dinheiro, maravilha, só que vai chegar um momento que essa injeção de dinheiro vai diminuir, né, para o Botafogo andar com as próprias pernas. Esse é o plano, né, da SAF, da Eagle, para o Botafogo, né? E aí a gente vai precisar muito da base. Então, claro, estamos falando em cima de um resultado. O Palmeiras tem um trabalho de base aí já muito sólido, né, há muito tempo, mas de qualquer forma fica, né, sempre aquele alerta vermelho para a gente entender que o Botafogo ainda tem muito que andar, muito que evoluir na divisão de base. Está começando, né? Isso aí não está passando batido para a SAF do Botafogo, né? O Botafogo entende que realmente isso aí passa também por melhorias aí que estão sendo feitas de estrutura, de campo de treinamento, de CT e tudo mais, mas é sempre importante a gente falar disso, beleza? Galera, sorteio da Copa do Brasil, aconteceu uma coisa aí rara, né? O Botafogo, em tese, pegou um adversário que não é dos mais difíceis, né? Claro que a gente prega todo o respeito a qualquer equipe, no caso o Capital lá de Brasília, né? Lá do DF, da região ali do Paranoá, né? Que é uma equipe que não tem nem divisão, né, no futebol brasileiro. Tinha a chance do Botafogo pegar até um Ceará, né, que está na Série A também, né? Então foi um bom sorteio para a gente. Obviamente que todo cuidado é pouco, né, com qualquer equipe. O sorteio também definiu que jogaremos a primeira partida em casa, no Newton Santos, no dia, ainda está para definir, 29 ou 30 desse mês, tá? E o jogo da volta praticamente um mês depois, 3 semanas depois, dia 21 de maio, em Brasília. Agora, logo que saiu o sorteio, eu me animei. Pô, é um jogo, o Botafogo tem muita torcida ali em Brasília, no entorno, em Goiânia. É um jogo para a gente encher o Mané Garrincha. Só que o estádio lá de Brasília já tem compromissos, acho que shows, eventos e tal. Nessa data não vai estar disponível, né? E o presidente da SAF do Capital, o senhor Godofredo Gonçalves, já fez um comunicado de que está tentando, junto, né, à Federação Estadual lá de Brasília, do DF, melhor dizendo, liberar o estádio JK, tá? O estádio JK, que fica justamente na região ali, Paranoá, e onde o Capital sempre atua, né? Inclusive o Capital está há mais de 2 anos, segundo seu presidente, invicto nesse estádio. Qual que é o problema? O estádio JK é bem acanhado, tá? Tem ali a capacidade entre 6 e 8 mil torcedores, e o regulamento da CBF para a Copa do Brasil, na terceira fase, exige um mínimo de 10 mil torcedores, tá? Capacidade. Então, já está sendo aí estudada a possibilidade, o que deve acabar acontecendo, de ampliar ali com arquibancadas metálicas, né? Mesmo que provisórias, para chegar nesse número de 10 mil e aí sim poder realizar o jogo por lá. Uma pena, né, não sendo Mané Garrincha. Acho que ia ser um palco aí bem mais interessante para essa segunda partida. Fato é que são 2 jogos, né? A gente não pode esperar outra coisa, senão o Botafogo definir até o confronto, de preferência no jogo aqui da ida, né, no Newton, e depois só carimbar a classificação para a quarta fase lá em Brasília. Gente, para vocês terem uma ideia, por exemplo, um dos confrontos aí, confrontos, né, como eu digo, em tese, bem mais complicados, por exemplo, Ceará e Palmeiras, é um confronto, né? Então, 2 equipes de Série A se enfrentando. O São Paulo vai pegar o Náutico, que não vive, né, boa fase, mas é uma equipe tradicional lá de Pernambuco. Criciúma e Red Bull Bragantino,
né? Criciúma, até outro dia, estava na primeira divisão. CSA pega o Grêmio, né? Viagem longa para ambos, né? Os extremos aí, Sul e Nordeste. E o Paysandu, né? Confronto nordestino não, Norte-Nordeste. Paysandu e Bahia. Também é uma viagem relativamente longa aí para ambos. Então, no geral, esse sorteio aí do Capital caindo pra gente foi um bom sorteio, né? A gente que reclama tanto aí que normalmente no sorteio o Botafogo não leva tanta sorte assim, né? Me parece uma equipe aí que, obviamente, né, vai tentar ali, como qualquer time que enfrentar o Botafogo, vai tentar vencer, porque, principalmente, né, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e todo mundo quer aparecer, né? No bom sentido, né? Galera, o Danilo Barbosa publicou, tá, ontem algumas fotos que ele voltou a treinar no campo do Lonier, uma boa notícia. Ele que estava com problema de pubalgia, né, já está então em fase final de recuperação, um bom reforço interno aí do Botafogo, o Danilo, tá? Vamos falar então essa situação aí da janela doméstica fechando amanhã, sexta-feira, tá? Dia 11 de abril, então só temos hoje quinta e amanhã para o Botafogo trazer. O Botafogo tem interesse em duas posições, isso aí já não é segredo para ninguém, né? Primeiro, a posição de um meia, né? Posição que foi detectado pelo Renato Paiva, uma carência, né? Lembrando que o Botafogo, ontem eu estava até conversando com meu pai, né? A gente falando, o Botafogo negociou o Eduardo, o Botafogo negociou o Oscar Romero, né? Jogadores que atuariam ali naquela posição. O Tietê já é um jogador, né? Um volante mais defensivo, mas enfim, o Botafogo negociou vários jogadores e de repente não repôs essas peças, ou as peças que foram contratadas ainda não deu aquela liga, né? Então, por que o PK vem sendo escalado, né? Ou o próprio Santos Rodrigues, que ainda não embalou, né? Não está ainda no ritmo dos outros jogadores. Então, ficou muito nítida essa carência do elenco alvinegro, né? Já se falou do Cauli, já se falou do Cristaldo, o Botafogo, né, monitora outros jogadores também. Então, a primeira peça aí que o Botafogo busca é justamente uma carência do elenco, tá? Para atuar ali como um camisa 10. Por sorte, até o PK tem, né? Igual o jogo de anteontem, entrou, né, o nosso camisa 6 e fez o gol ali, mas não é a posição dele, né? Ele tá jogando ali fora de posição, se a gente puder até defender um pouco o jogador, né? E a outra posição é uma necessidade devido ao problema do Bastos, né? O Bastos está lesionado, não existe aí nenhum prognóstico de retorno para o Bastos, né? Ele provavelmente aí vai ficar fora, sei lá, dessas 11, 12 rodadas iniciais do Brasileiro, fase de grupos da Libertadores, possivelmente Super Mundial nos Estados Unidos. Então o Botafogo não pode ficar só com o Jair na posição, né? E aí o Botafogo está buscando um zagueiro. Situação de momento. O Botafogo tinha, por exemplo, interesse no Abner do Juventude, né? Jogador muito promissor, titular da equipe de Caxias do Sul, jogador de boa estatura, força física, um perfil bem interessante, né? Jogador jovem, menos de 20 anos, mas ele renovou recentemente com o Juventude, tá? Ele estendeu o seu contrato até o final de 2027 e a multa rescisória, que era de 8 milhões de reais, pulou para 20 milhões de reais. E se for clube do exterior, sobe para 60 milhões de reais, tá? Então, é difícil que isso aconteça. Falei menos de 20 anos, não. O Abner, ele tem 22 anos, tá? Mas muito jovem, né? Então, é difícil a situação do Abner. O Botafogo agora focou no Gustavo Martins, que é reserva do Grêmio, falei dele aqui ontem, né? Um zagueiro artilheiro, né? Um zagueiro que costuma fazer gols,
já tem passagem por seleção de base, né? E o Botafogo, inclusive, já fez uma proposta ali para o Grêmio, mas o Botafogo quer empréstimo gratuito e o passe fixado ali que ficaria na casa dos 5 milhões, tá? Por que o Botafogo quer esse empréstimo gratuito? Porque o Botafogo, na janela do início do ano, gastou quase 500 milhões de reais, né? Tá certo que esses 500 milhões de reais não são cash, né? Já falamos aqui várias vezes no canal, mas é importante repetir, porque a gente sabe que a gente tem uma audiência aí rotativa. O modus operandi, né, da SAF, do Botafogo, da maioria dos clubes, pagamentos parcelados. Então, nos próximos anos, vai ser diluído nos próximos anos esses 400 e tantos milhões que o Botafogo gastou. No momento, o caixa do Botafogo tá vazio, né? Não tem muito para onde correr. Por isso que o Botafogo quer essas situações de empréstimo gratuito. Se o jogador chegar aqui, arrebentar, enfim, tiver um casamento aí com a torcida, com o Botafogo, tudo mais, tudo bem. Aí no final do ano o Botafogo pode ter a grana para chegar e comprar o jogador, mas seria nessas condições no momento, tá? Outro jogador também zagueiro que surgiu aí no radar foi o Naves, tá? Zagueiro reserva do Palmeiras. Inclusive o jogador e o staff do jogador olham com interesse, né, da transferência para o Botafogo, mas existe uma barreira grande, que é justamente essa rivalidade entre Botafogo e Palmeiras. Hoje a coisa está, né, mais calma, digamos assim, mas a torcida palmeirense já foi às redes sociais ao saber desse interesse e bombardeou ali a Leila e tudo mais, dizendo para não negociar o Naves com o Botafogo, que hoje são equipes que rivalizam em todas as competições, né? Então ficou mais difícil. Não é impossível, mas hoje eu diria que o Gustavo Martins do Grêmio é mais palpável, tá? Dentro de toda essa situação de grana e também a questão do prazo se encerrar amanhã. Então, um zagueiro e um meia, Botafogo correndo contra o tempo, né? Para nesses 2 dias fechar e a gente aí sim, no meio do ano, né? No início de junho vai ter aquela janela especial para o Super Mundial e aí o Botafogo voltar com tudo. Só para a gente, né, para o torcedor entender, pô, mas não tem dinheiro agora em abril, vai ter em junho? Sim, né? Tem todo um planejamento, né? Vai ser ali a janela que até o Botafogo considera como até mais importante, essa do meio do ano, né? Então agora é uma janela doméstica que o Botafogo nem iria contratar, né? Ou só contrataria em caso, né, de oportunidade de mercado, né? Mas vai contratar por conta dessas duas situações, lesão do Bastos e uma carência detectada pelo Renato Paiva, uma carência no elenco. Beleza? Pessoal, deixe seu like, faça seu comentário, sempre muito importante. Estamos muito perto dos 10 mil, então se você assiste aqui o canal, curte o canal, não custa nada, só clicar ali em se inscrever para a gente chegar logo nos 10 mil e continuar crescendo, né? Ótima quinta-feira para todos vocês. Sábado tem jogo, hein? Sábado tem jogo lá em Bragança Paulista. Tô animado, vamos com tudo. É tempo de fogão sempre.